Todo dia é igual. Você se esforça e nada sai do lugar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 mudanças invisíveis que acontecem antes da mudança visível e como ativar cada uma delas. Eu passei 2 anos achando que minha vida tinha parado de vez. E foi exatamente aí que eu aprendi o que eu vou contar para você agora. Daqui a pouco eu conto o que eu só entendi anos depois. E hoje, olhando para trás, sobre esse período que eu achava que nada estava acontecendo, eu vejo que não é bem assim. Então fica comigo até lá. E se é a primeira vez que você chega aqui nesse canal, eu sou a Raquel Zendron e a gente fala sobre como atravessar as coisas sem pesar, sabe? Sem fingir que as coisas são leves, mas sem pesar mais do que é necessário, porque a vida já é um desafio para todo mundo. Eu fiquei tetraplégica em 2020 e isso fez toda a diferença em como eu vejo a vida, em como eu me comunico. Então, toda terça-feira tem vídeo novo. Se inscreve aqui no canal e fica com a gente para assistir todos esses vídeos. Queria que agora você pensasse numa semente. A semente, ela fica embaixo da terra. Ela não dá sinal nenhum de vida. E às vezes, por semanas, ela fica lá. E aí de fora, parece que não está acontecendo absolutamente nada, não é? Que a terra está completamente estéril, que nada está mudando, que aquele esforço ali foi totalmente desperdiçado. Mas por dentro tem uma casca da semente que está se abrindo, tem uma raiz linda que está se formando, tem uma estrutura sendo construída ali no escuro, longe de qualquer olhar, longe de qualquer coisa. E aí só quando o broto aparece, quando ele já aparece, já está com raiz, com estrutura, que toda aquela preparação que ninguém viu começa a fazer sentido. Mas a sua vida, ela também funciona assim. Tem períodos que parece que nada está acontecendo. Muitas vezes são os períodos que as coisas estão sendo formadas, que toda clareza está sendo construída dentro de você. A sua força está sendo testada, você está usando ela. E isso não torna a espera mais fácil, mas muda o que você faz quando você está esperando. E antes de continuar, se esse vídeo está te ajudando a olhar de outra maneira para o que acontece na sua vida, se inscreve aqui no canal, tá? E já curte para eu saber. Que aí toda terça-feira eu vou criar vídeos práticos com dicas como esse aqui. Um dos maiores paradoxos que eu vivi, gente, é isso. A gente quer que a circunstância mude primeiro, para depois a gente mudar. Só que a vida não é assim. A gente quer que a nossa situação financeira melhore, para depois eu ficar mais tranquilo. A gente quer que os nossos relacionamentos melhorem, para depois eu ser uma pessoa melhor para a pessoa que está do meu lado. A gente quer sair do lugar que a gente está para depois a gente se encontrar. Só que costuma ser ao contrário. Você muda primeiro a forma como você pensa, a forma como você reage, a forma como você se posiciona, e aí depois a situação ela vai responder a essa mudança. Nem sempre é rápido e nem sempre é de forma linear. Mas aquele trabalho interno que você está fazendo agora, mesmo que não tenha resultado nenhum, ele não está sendo desperdiçado, ele está sendo construído. Existe uma diferença muito grande entre a gente esperar parada, olhando para a porta fechada, sem fazer mais nada, além de esperar, 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 do que a gente esperar em movimento, que é o que a gente fazer o que está no nosso alcance hoje. Nem tudo a gente pode fazer, mas o que você pode fazer hoje? Cuidar de quem você está se tornando enquanto a situação não muda, você entende? Na minha experiência, o que sustenta essa segunda forma de esperar é a fé. Não como uma garantia que tudo vai dar certo, porque a gente não tem essa garantia, mas como a confiança de que existe algo além do que eu consigo ver e que eu não estou atravessando todas as minhas dificuldades sozinha. O que parece ser o fim pode ser um recomeço, e isso foi na minha vida. O que parece silêncio pode ser preparação, e é assim que eu vivo. E agora eu prometi lá no começo que eu ia falar para vocês o que realmente fez a diferença na minha vida, quando é que eu entendi essa mudança. E eu só entendi
essa mudança grande depois de 2 anos do que eu vivi, sabe? Olhando para trás, eu vejo que por muito tempo eu achava que meus dias estavam só se repetindo, sabe? Os mesmos desafios, o mesmo corpo, era fazer exercício, eu tinha que fazer muita coisa e eu não tinha sinal de que as coisas estavam mudando. Inclusive nessa cirurgia que eu fiz agora, os primeiros 2 meses foram muito difíceis, porque eu não via sinal de melhora. Até hoje está sendo difícil, porque é um processo longo. E às vezes eu não vejo sinal de melhora nessa mão e eu fico, ai meu Deus, eu quero que melhore e tal. E eu tenho que entender que é um processo, que é o exercício de todos os dias que vai me fazer ficar melhor depois, sabe? E quando a gente vê tudo se repetindo, os mesmos desafios, o mesmo corpo, as mesmas dificuldades, parece que nada está mudando. Mas foi exatamente ali que eu entendi que as coisas estavam começando a acontecer. E foi quando eu finalmente olhei para trás que eu entendi que um período que, para mim, praticamente eu estava parada, ele foi o meu período de reconstrução, porque eu estava criando as minhas raízes. Você já ouviu falar do bambu chinês? Ele demora, gente, anos sem aparecer nenhum galinho, só com as semente ali crescendo e formando raízes, anos e anos. E depois, em poucas semanas, ele cresce vários metros de altura. E eu acho que a gente é como um bambu chinês. Talvez você esteja aí, pensando que nada está acontecendo na sua vida, mas as suas raízes estão se formando. O que você precisa está sendo formado dentro de você. Tudo que você aprende, só você vai poder colher depois. Isso não é em vão. Então, todas as vezes que você pensar que nada está acontecendo, pense nas suas raízes, no que está crescendo dentro de você. Pensa no bambu chinês, que às vezes ele fica anos crescendo coisas invisíveis dentro dele, que ninguém pode ver, para só depois a gente ver a mudança. E não espere a sua situação mudar para você formar suas raízes. Não espera as coisas acontecerem para você mudar quem você é. Trabalhe dentro de você, no seu interior, nas coisas invisíveis, que depois as coisas visíveis vão acontecer. E me conta aqui nos comentários, você está em algum período de espera hoje, atravessando por alguma coisa difícil? E sempre lembre-se, suas raízes, elas vão te levar aonde você precisa chegar. Um beijo grande, muito obrigada. Na semana que vem a gente tem mais um episódio do Volta Pra Mim, que eu conto um pouquinho da minha história e falo como é que eu voltei para mim mesmo, como é que eu me reencontrei. Então não perca o vídeo da semana que vem, já ativa o sininho aqui para você receber as notificações. Um beijo grande e fica com Deus.